Oi, como é que vocês estão? Essa aula vai direcionada, certo, para os alunos do 8º ano. Essa é a nossa 5ª aula de religião, certo? Professora, eu vou dar início a essa apostila, certo? Hoje, nessa aula, mas vou explicar, certo, 2 textos, o primeiro e o segundo. O primeiro texto foi direcionado, certo, à atividade da aula passada. E o segundo texto vai ser direcionado à nossa atividade de hoje, certo? Professora, e por que você está explicando os 2 temas? Porque na aula passada eu não pude explicar, certo? Tem aí, escolhi um tema bem interessante, certo? Na verdade, 2 temas muito interessantes para vocês. O primeiro é direitos e deveres. Será que todos vocês sabem o que é direito e o que é dever? Ou será que vocês só sabem os que são direitos e os que são deveres você não sabe? Ou finge que não sabe? Então, vamos aprender nessa aula de hoje de religião. O que são os direitos e os deveres do cidadão? Antes de qualquer coisa, o que é ser um cidadão? Então, cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território. Não é isso? Se feliz dos direitos e compreender os seus deveres estabelecidos em leis. Ou seja, exercer a cidadania e ter consciência de suas obrigações e lutar para que possam andar separados. Afinal, só quando cumprimos com as nossas obrigações, permitimos que os outros exercitem os seus direitos. Então, os direitos da cidadania são, ao mesmo tempo, os deveres. Olha aí. Pode parecer estranho, certo? Dizer que uma pessoa tem o dever de exercer os seus direitos, porque isso dá a impressão que tais direitos são convertidos em obrigações, mas a natureza associava-se da pessoa humana à solidariedade natural, características da humanidade, a riqueza dos indivíduos isolados-se quando deve-se enfrentar o Estado ou os grupos sociais poderosos são fortes, que se tornam necessárias a participação de todos nas atividades sociais. Então, professora, os cidadãos, certo? E os deveres e os direitos são coisas que nós, cidadãos, pessoas de uma sociedade, devemos obedecer, certo? E também cumprir esses direitos, certo? Devemos obedecer esses deveres, certo? E também devemos ter os nossos direitos correspondidos, certo? No texto, aí fala também que, certo? Acrescente-se a isso a importância, certo, de viver democraticamente, se os membros da sociedade exercerem-se suas opiniões e suas vontades. Tudo isso torna imprescindível que os cidadãos exerçam seus direitos na cidadania. Veja alguns exemplos dos direitos e deveres do cidadão. Então, professora, para os nossos direitos, certo, ser ouvidos, nós devemos se juntar, certo, a uma população, certo, e podermos cobrar aqueles direitos. Como, professora? Como a gente está vendo na maioria das vezes, com manifestações, certo? Tem aí deveres. Voltar para escolher os nossos governantes, isso aí é um dever, certo? De cada cidadão. Cumprir as nossas leis, respeitar os direitos de outras pessoas, educar e proteger os nossos semelhantes, proteger a natureza, certo? Proteger o patrimônio público e social do país e colaborar com a sua
tem. Olha aí, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Saúde, educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte são direitos dos cidadãos, certo? Ninguém deve ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradantemente, certo? A manifestação do pensamento é livre, desde que respeitosa, sendo vedado e anonimado. A liberdade de consciência e de crenças é individual, sendo assegurado-se o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto. Tudo isso são direitos, certo? Que a nossa sociedade tem. E agora, professora, nós, estudantes, temos os quais direitos? Podemos ter e contestar quais os direitos, quais os deveres. Então, os direitos e os deveres básicos do estudante. Estudante é aquele que estuda, que pesquisa, que se propõe a aprender, ao longo que se transforme a vida em sociedade. Antigamente, os estudantes eram conhecidos como discípulos ou aprendizes. Será o porquê? Porque atualmente é chamado de aluno ou escola, ou escolar. Para a lei, estudantes é aquela pessoa que, independente da idade, encontra-se matriculado em uma escola. O estudante, como qualquer outra pessoa, possui direitos e deveres, porém, as suas condições de aluno faz com que ele desfrute o direito e os deveres próprios de quem estuda. No Brasil, os países têm obrigação de matricular têm obrigação de matricular os seus filhos a partir dos 6 anos de idade em uma rede de ensino. Se não os matricule, estarão cometendo um crime e poderão ser condenados até anos de prisão ou pagar multa. Então, os estudantes, certo? O ser humano, ele tem uma obrigação, sim, básica, certo? De ir para a escola, de estudar, de aprender, ao mínimo que seja, certo? Ler, escrever, fazer contas, dialogar, certo? Pensar, refletir. Por quê? Porque esses direitos acabam mudando, certo? A nossa sociedade. Quais são os direitos básicos do estudante? Olha aí os direitos básicos de vocês. Direito a ser matriculado na rede de ensino a partir dos 6 anos de idade. Direito de ser respeitado por seus educadores e colegas. Direito de se denunciar abusos ocorridos contra ele na escola, como exposição a perigo, exploração do trabalho, discriminação de raça, crença ou cor, abuso de autoridade ou abuso sexual. O direito também a uma educação de qualidade. Direito à merenda escolar, se a escola for pública. Direito a ensino noturno de qualidade para aqueles que trabalham durante o dia, certo? Direito ao acessar os livros que a escola possui e direito de fundar e praticar de um grêmio estudantil, que é um órgão responsável pela defesa dos direitos dos alunos dentro da escola. E direito de informar-se sobre os métodos que a escola adota para avaliar os seus alunos e sobre o resultado das provas. A herança perdida e reconquistada. Heranças, não é isso? São coisas que nós herdamos das pessoas da nossa família, certo? Uma ideia comum a todos os filósofos antigos, entre eles Sócrates, Platão, Aristóteles e depois o Santo Agostinho e o Santo Tomé de Aquino, é que somente na prática das virtudes se encontram a felicidade, ou ainda
o ser humano só realiza como um ser humano sendo vitorioso ou vitorioso. Há um homem muito rico que possuía uma grande fazenda de gados, empregados e seus serviços. Tinha ele um único filho, um único herdeiro, que, ao contrário do pai, não gostava de trabalhar, nem de compromissos. O que o filho mais gostava era fazer festas e estar com os amigos e de ser bajulado por eles. Seu pai o advertia que os amigos só estariam ao seu lado enquanto tivesse o que lhe oferecesse. Os conselhos do pai de nada valiam. O rapaz não lhe dava o mínimo de atenção. Um dia, o velho pai, avançado em idade, disse aos empregados para construírem um pequeno celeiro. Dentro ele montou uma fossa, certo? Junto a ela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Chamou o filho, levou-se até o celeiro e disse: meu filho, eu já estou ficando velho. Quando partir, você tomará conta de tudo o que é meu. Já sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados e irá gastar todos os dinheiros com seus amigos. Irá vender os animais e os bons para se sustentar. E, sem dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. Quando você não tiver mais nada, vai se arrepender amargamente de não ter dado ouvidos. Quero que você me prometa que, se acontecer o que eu te disse, você vai se enforcar lá nela. O jovem ruim achou um absurdo, mas, para não contrariar o seu pai, prometeu que iria cuidar melhor de sua vida e dos seus bens. O pai podia confiar nele. Passou o tempo, o pai morreu e o seu filho tomou conta de tudo. E como era previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens. Sem dinheiro, perdeu também os amigos e a sua própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai e começou a chorar e dizer: meu pai antes tivesse ouvido seus conselhos, mas agora é tarde, tarde demais. Passaram-se os jovens, levantou os olhos e logo avistou o pequeno celeiro. Era a sua única coisa que lhe restava. A vida, assim, a passos lentos, se dirigiu-se até lá. Entretanto, viu a forca e a placa empendurada e disse: eu nunca segui as palavras do meu pai. Não pude alegrá-los quando ele estava vivo, mas pelo menos desta vez vou fazer a vontade dele. Vou cumprir minhas promessas e não me resta mais nada. Subiu os degraus e colocou a corda no pescoço e disse: ai, se eu tivesse uma nova chance. Então pediu. Sentiu-se por um instante a corda apertar sua garganta, mas o braço da forca era oco. Com a queda, o rapaz, a força quebrou e facilmente o rapaz caiu no chão e sobre ele caiu joias, esmeraldas, pérolas, diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e caiu junto um bilhete que dizia: essa é a sua nova chance. Eu te amo muito, seu pai. O último conselho do pai, enfim, foi atendido. O rapaz mudou totalmente em sua vida e realizou o sonho do seu pai. Então, o que é que esse texto mostra pra gente? O que é que